Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 206. Informações Miri em primeira mão. Legion fingiu ser um viajante recém-chegado à região e perguntou: acabei de chegar e não sei muito sobre a situação. Tenho algumas perguntas. Vá em frente. Fenia hesitou por um momento antes de responder. Legion continuou seu ato. Por que tantos Dothraki estão reunidos aqui? Viajei de Belo Town até este lugar e encontrei pelo menos 4 caos Dothraki diferentes de Calazar diferentes. Eles trouxeram Vais Dothrak para cá? Fenia suspirou diante da pergunta antes de explicar cuidadosamente o que sabia. Por meio do relato em primeira mão de Fenia, combinado com informações coletadas pela Guilda dos Mercadores Milagrosos, Legion finalmente obteve uma compreensão completa da guerra e do caos desencadeados pela descoberta da mina de pedras preciosas. Acontece que a mina não havia sido descoberta apenas alguns meses antes. Ela já era conhecida há muito tempo. No entanto, devido à sua localização extremamente sensível, ninguém ousara minerá-la. Qualquer tentativa de extrair suas riquezas teria inevitavelmente desencadeado um ciclo interminável de conflito, a menos que alguém assumisse o controle absoluto de todas as terras disputadas. Por essa razão, os governantes de Lys, Tyrosh e Myr chegaram a um acordo tácito para manter a existência da mina em segredo. Nenhum deles ousava tocá-la por mais tentadora que fosse a riqueza. No entanto, desta vez, a existência da mina foi exposta por acidente. O príncipe esfarrapado de Pentos e sua companhia mercenária, os soprados pelo vento, passaram por ali. Entre seus homens, havia um garimpeiro excepcionalmente habilidoso que reconheceu o terreno rico em pedras preciosas à primeira vista. O príncipe esfarrapado sabia que jamais poderia reivindicar para si uma mina de pedras preciosas a céu aberto tão grande, então procurou parceiros em potencial. Mas, durante as negociações, o segredo vazou. Antes que os governantes das 3 cidades livres pudessem esconder a notícia, ela já havia se espalhado por todas as terras disputadas. Na tentativa de impedir que grupos mercenários tomassem a mina, as 3 cidades-estado elaboraram um plano desesperado. Atraíram os Dothraki para a região sob o pretexto de uma batalha pelo controle da mina de pedras preciosas. Ao mesmo tempo, alegando a segurança de suas cidades como uma preocupação, contrataram mais mercenários para manter a situação sob controle nas terras disputadas. Também começaram a comprar grandes quantidades de imaculados da Baía dos Escravos para reforçar suas forças. Os Dothraki, sendo saqueadores e não mineradores, não representavam nenhuma ameaça direta à mina de pedras preciosas em si. Eles viviam da pilhagem, não da indústria. O plano era que após algum tempo de caça e guerra entre si, os Dothraki eventualmente partiriam. Eles não permaneceriam por muito tempo. Os únicos que sofreriam seriam as aldeias capturadas nas terras disputadas. Mas os governantes das cidades livres não se importavam com essas aldeias. As aldeias não lhes pertenciam, nem lhes pagavam impostos. Na verdade, há muito tempo queriam ver esses assentamentos destruídos. Agora, os Dothraki estavam fazendo esse trabalho por eles. No papel, o plano parecia sólido. Mantendo-se mutuamente sob controle, as cidades livres poderiam estabilizar a região, fortalecer-se, gradualmente tomar a iniciativa e, por fim, assumir o controle da mina de pedras preciosas juntas. Mas na prática, o primeiro passo deu terrivelmente errado. A ideia original era que cada uma das 3 cidades-estado atraísse um único Calazar Dothraki, armando e oferecendo riqueza como isca, e então manipulando para atacar cidades-estado rivais. Isso forçaria os Dothraki a lutarem entre si. Mas ninguém previu o que aconteceria em seguida. À medida que os 3 Calazar se enfrentavam nas terras disputadas, outros Calazars Dothraki inexplicavelmente começaram a se reunir, e seus números continuaram crescendo. O que começara como uma pequena escaramuça se transformou em uma migração em larga escala. Agora, havia pelo menos 13 Calazars conhecidos na área, com outros 7 ou 8 de origem desconhecida. Cada Calazar, mesmo menor, consistia de pelo menos 5 ou 6 mil guerreiros, enquanto os maiores somavam dezenas de milhares. Ao todo, mais de 20 Calazars Dothraki, mais de 150 mil guerreiros, haviam se reunido nas terras disputadas. Isso não era mais um mero conflito. Isso foi uma catástrofe. Uma catástrofe direcionada diretamente às cidades livres. Ao investigar, os governantes de Lys, Tyrosh e Myr descobriram o motivo pelo qual tantos Dothraki haviam convergido para as terras disputadas. Um boato. Alguém espalhou a notícia de que o lendário Garanhão que monta o mundo, o profetizado senhor da guerra Dothraki destinado a unir todos os Calazars, surgiria das batalhas aqui. À primeira vista, tal alegação deveria ter sido facilmente descartada. Mesmo os Dothraki, apesar de toda a sua ferocidade, não se deixavam enganar tão facilmente. Mas à medida que vários Calazar chegavam e lutavam, outros começaram a levar a ideia mais a sério. Mais Calazar se juntaram, metade por ceticismo, metade por curiosidade. E à medida que seu número aumentava, o rumor antes risível começou a parecer uma verdade inegável. Agora, mais de 20 Calazars já estavam presentes e, segundo relatos, mais estavam a caminho. Uma guerra Dothraki massiva e sem precedentes era inevitável. E o cérebro por trás desse caos? Ninguém menos que o partido tigre do triarca de Volantis, Alius Caedar. Alius não era um estranho para Legion. Os dois tinham uma relação de trabalho. Alius era o único fornecedor do Elixir dos 7 em Volantis, e até presenteara Nimeria com seu machado de batalha de aço valeriano. Os governantes das cidades livres sabiam que Volantis estava por trás desse esquema, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito.
A única opção agora era se preparar para a tempestade que estava chegando. Nesta iminente crise Dothraki, todas as 3 cidades-estado sofreriam em algum grau, mas algumas eram mais vulneráveis do que outras. Comparada a Lij, que era isolada pelo mar, e Tirosh, que era separada por uma barreira de água, Mir corria o perigo mais imediato. Lij e Tirosh tinham algumas cidades importantes no continente, mas suas principais cidades estavam localizadas em ilhas costeiras. Era sabido que os Dothraki viam a água do mar como água envenenada e não a cruzariam, mas eram mais do que capazes de sitiar cidades. Mir, no entanto, tinha sua principal cidade em terra, o que significava que suportaria o impacto da invasão Dothraki. Para se proteger, Mir não apenas buscou a ajuda de outras cidades livres, mas também se aliou a várias tribos Dothraki, usando-as como proteção contra o caos crescente. A tarefa de Fenia era entregar armas a uma dessas tribos, amiga de Mir. No entanto, antes mesmo que as armas pudessem ser descarregadas, a tribo foi exterminada por outra força Dothraki. A caravana de Fenia foi capturada, apenas para seus captores serem massacrados naquela mesma noite por outra tribo Dothraki. Em meio ao caos, eles conseguiram escapar. Como a caravana havia se rendido sem resistência, e ambas as tribos haviam sido destruídas tão repentinamente, suas armas permaneceram intactas nas carroças, ainda presas aos cavalos. O que era ainda mais absurdo era que, como suas carroças estavam vazias, os Dothraki também haviam jogado vários despojos de outros ataques. Como resultado, quando Fenia e seu povo fugiram, inadvertidamente levaram consigo uma grande quantidade de pilhagem. Ao ouvir os detalhes, Ligion sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Dada a situação atual, quaisquer planos que ele tivesse para as terras disputadas teriam que ser adiados até que os Dothraki encerrassem suas lutas internas e a situação se estabilizasse. Mas isso não significava que ele ficaria parado. No mínimo, os títulos Tirosh em sua posse precisavam ser usados. Tirosh não poderia passar ileso por essa crise. O equilíbrio de poder entre as 3 cidades livres precisava ser mantido. Lij também precisava ser abalado, mas uma interferência direta dele seria imprudente. Volantis, no entanto, poderia fazer isso. O Partido Tigre de Volantis ainda buscava retomar o poder, e a guerra era inevitável. Nesse cenário, Lij, isolado e ultramarino, seria o alvo perfeito. Enquanto pensava em como ajustar seus planos, Ligion gesticulou em direção aos cavalos de guerra Dothraki do lado de fora da porta. Os Dothraki que eu matei, foram eles que capturaram sua tribo ou... Não, respondeu Fenia, olhando para os totens nas celas. Eles não foram os que nos capturaram, nem os Dothraki que emboscaram Shalfaco. Devem ser de outro Calazar. Eles pertencem ao Calazar de Shalshoko, acrescentou um dos guardas da caravana, familiarizado com os costumes Dothraki. A julgar pelo totem em suas celas, era um cós sob seu comando. Shalshoko costuma vagar pela região de Koor e raramente se aventura para o sul. Se ele chegou até aqui, então esse rumor deve ter chegado ao norte, e parece que eles acreditam. Fenia soltou uma risada amarga. Até os Dothraki do norte vieram. Nesse ritmo, este lugar pode muito bem se tornar o próximo Vais Dothrak. O que devemos fazer agora? Continuamos andando? Perguntou alguém ansioso. Se continuarmos, com certeza encontraremos mais Dothrakis pelo caminho. Mas ficar aqui também não é seguro, ressaltou outra pessoa. Uma voz baixa sugeriu. Poderíamos contratar Lord Orsten para nos proteger no caminho de volta para Mir. Antes que o orador pudesse terminar, seu companheiro tapou a boca com a mão. Os poucos crentes do Leão da Noite o encararam com indignação. Na verdade, muitos na sala já haviam considerado a mesma coisa. Um homem capaz de massacrar sozinho tanta cavalaria Dothraki estava além da força normal. Talvez apenas o lendário escolhido do outro lado do Mar Estreito pudesse se igualar a ele. Com alguém como ele os escoltando, a jornada seria muito mais segura. Mas eles sabiam que jamais teriam condições de contratar o Cavaleiro Leão. O homem havia doado 1000 moedas de ouro sem pensar 2 vezes. O que Fenia poderia oferecer para garantir seus serviços? Assim que a incerteza e a frustração começaram a se instalar no grupo, Ligion de repente se pronunciou. Lady Fenia, você conhece algum comerciante de cavalos em Mir que possa aceitar centenas de cavalos de guerra Dothraki? Conheço vários que poderiam, respondeu Fenia imediatamente. Ligion assentiu. Nesse caso, viajarei com sua caravana amanhã. Assim que chegarmos a Mir, agradeceria se você pudesse me apresentar aqueles mercadores. Fenia entendeu imediatamente o que ele estava fazendo, usando os comerciantes de cavalos como desculpa para ajudá-la. Se Ligion realmente quisesse vender seus cavalos de guerra em Mir, não precisaria da ajuda dela. Os mercadores viriam em massa assim que soubessem de uma carga tão valiosa. Cavalos de guerra Dothraki não podiam ser comercializados no continente de Essos, tal ato os tornaria inimigos. Mas vendê-los através do Mar Estreito para Westeros? Essa era outra história. Cada cavalo Dothraki era um prêmio, alcançando o dobro ou até o triplo do preço normal. Eram o tipo de artigo de luxo cobiçado pelos mercadores de Mir. Ao ouvir a decisão de Ligion, um suspiro coletivo de alívio preencheu a sala. Sorrisos retornaram aos seus rostos, e o cansaço dos dias de corrida pareceu desaparecer. Ligion perguntou mais sobre Mir, concentrando-se especialmente nos ricos comerciantes e nobres que detinham o título de Magister. Embora, em teoria, todos os assuntos em Mir fossem decididos pelo Conselho do Magister, na prática, o poder real estava nas mãos de 3 indivíduos. O primeiro foi o príncipe mercador Pá, chefe da Câmara de Comércio de Mir e do Banco de Mir, e o orquestrador por trás da missão de entrega de armas de Fenia.
Sob seu comando havia 5 príncipes mercadores, responsáveis por supervisionar todos os assuntos comerciais em Mir. O segundo era Gaemon Belaeres, um nobre de Mir. Ele alegava ser descendente da casa valeriana de Belaeres, embora poucos acreditassem em sua afirmação. Seu título veio através de sua esposa, e 5 anos atrás, tornou-se um dos protetores do distrito do Castelo de Mir. Mais tarde, uniu forças com outros nobres de Mir para formar o Conselho dos Nobres, que controlava os assuntos políticos da cidade. O terceiro era o Magister Iamond, o comandante da frota Mir. Ex-escravo gladiador, ele ascendera gradualmente até se tornar o governador militar de Mir. Ele comandava não apenas a frota Mir, uma das principais forças militares da cidade, mas também detinha autoridade sobre os Imaculados e a contratação de grupos mercenários. Os outros magísteres confiaram-lhe poder militar não apenas porque ele era um eunuco sem ambições pessoais, mas mais importante, porque ele era leal somente à própria Mir, nunca se envolvendo em lutas políticas dentro da cidade. No entanto, o Magister Iamond já tinha mais de 70 anos e não podia mais administrar pessoalmente os assuntos militares da cidade. Quase todos os assuntos armados haviam sido delegados a 3 governadores armados, todos eles, sem exceção, ex-escravos, eunucos e ex-gladiadores. Se alguém quisesse tomar Mir à força, não havia como escapar do Magister Iamond. Seria difícil lidar com ele, alguém sem desejos pessoais raramente era fácil de manipular. Felizmente, os 3 governadores armados sob seu comando não eram tão indiferentes quanto ele. Talvez, para os outros magistrados de Mir, os eunucos fossem vistos como desprovidos de desejos e, portanto, fáceis de controlar. Mas para Legion, que conhecia a história de sua vida passada, os eunucos não apenas possuíam desejos, mas frequentemente tinham anseios muito mais fortes do que os dos homens comuns. Contanto que ele conseguisse descobrir o que esses homens realmente queriam, eles se tornariam muito mais fáceis de manipular. Quanto aos nobres magísteres que governavam os assuntos políticos de Mir, eles eram os menos preocupantes. Embora ainda possuíssem alguma riqueza, ela empalidecia em comparação com a dos príncipes mercadores. Seu único trunfo real eram seus títulos de nobreza, títulos que em Mir eram úteis para fins de postura, mas inúteis em tempos de verdadeira crise. Os mais problemáticos, no entanto, eram os príncipes mercadores, com quem Legion tinha os envolvimentos mais profundos. Esses príncipes mercadores eram intimamente ligados à Guilda dos Mercadores Milagrosos, com muitos deles sendo membros. Ao coletar informações sobre eles por meio da guilda, Legion não teve dificuldade em deduzir sua natureza. Falavam de forma agradável e amigável enquanto conduziam negócios, mas assim que seus interesses pessoais eram ameaçados, tornavam-se hostis sem hesitação. Se necessário, recorriam a táticas implacáveis para eliminar seus concorrentes. Eles também eram extremamente exclusivos. Apesar de a Guilda dos Mercadores Milagrosos ter realizado negócios em larga escala com eles durante anos, se ao menos um deles sentisse que as atividades da guilda infringiam seus interesses, imediatamente se uniriam para exercer pressão, independentemente de terem sido inimigos momentos antes. Se Legion quisesse lidar com esses príncipes mercadores, teria que fazê-lo de dentro de Mir. Com esse pensamento ele se virou para Fenia, e um plano começou a se formar em sua mente. Capítulo 207. Os Garanhões do Mar Dothraki. A chuva parou cedo na manhã seguinte. Fenia acordou ao amanhecer e instruiu seus homens a fazerem as malas. Eles partiram enquanto o ar ainda estava frio por causa da chuva. Se esperassem o sol nascer, o chão ficaria sufocante com a evaporação da água da chuva. Legion montou em seu cavalo, cavalgando na retaguarda da caravana. Os cavalos de guerra o seguiam de perto, como se reconhecessem sua montaria como líder. As ruínas da vila agora estavam silenciosas, com mais de 100 cadáveres pálidos e sem sangue empilhados em ambos os lados da estrada. Para aumentar a velocidade da caravana, Fenia, com a aprovação de Legion, adicionou 2 cavalos de guerra Dothraki a cada carroça. Embora isso os tornasse mais difíceis de controlar, aumentou significativamente a velocidade. O ponto de parada que eles esperavam chegar ao anoitecer estava agora ao alcance ao meio-dia. Foi lá que eles encontraram um grupo de cavaleiros Dothraki em fuga, cerca de 300 no total. Embora feridos e em retirada, os Dothraki não hesitaram ao avistar a caravana e os cavalos de guerra que o seguiam. Seu instinto de pilhagem estava profundamente arraigado, tornando-os incapazes de deixar passar um alvo tão tentador. O que eles não perceberam foi que essa presa aparentemente fácil era, na verdade, um veneno mortal. Enquanto os Dothraki avançavam em direção à caravana, Legion não pegou seu arco. Em vez disso, agarrou sua lança e avançou, rompendo a formação para enfrentá-los de frente. Ao ver um cavaleiro de armadura avançando em sua direção, os Dothraki, que se orgulhavam do combate sem camisas, zumbaram com desdém, como se estivessem diante de um covarde. Soltaram gritos de guerra estridentes, brandindo seus araques acima da cabeça. Mas quando ergueram suas lâminas curvas para atacar Legion, sua lança atacou como uma serpente venenosa. Antes que os golpes pudessem atingi-los, ele já havia perfurado suas gargantas com precisão e velocidade. Quando o cavalo de Legion conseguiu atravessar as fileiras inimigas, todos os Dothraki ao alcance de sua lança já haviam caído, pelo menos 40 ou 50 homens. Os Dothraki restantes estavam paralisados de medo. Seu líder fora morto diante de seus olhos e sem ninguém para guiá-los, ficaram em desordem. Com seus cavalos de guerra avançando, não podiam fazer nada além de continuar avançando em direção à caravana. Legion, no entanto, já havia virado o cavalo.
Com velocidade ainda maior, ele se chocou contra a formação por trás, derrubando-os impiedosamente. Quando os Dothraki chegaram às carroças, seu número havia diminuído para menos de 100. Fenrir já havia se preparado para este momento há muito tempo. Ao seu comando, os guardas da caravana dispararam uma saraivada de flechas contra os invasores desorientados. Sua pontaria, no entanto, deixou muito a desejar. Das dezenas de flechas, apenas 4 ou 5 acertaram o alvo. Mas isso foi o suficiente. A brutalidade natural e o instinto de saqueador dos Dothraki não eram mais suficientes para manter a coragem dos Dothraki. O medo havia se enraizado em suas mentes. Em vez de continuar o ataque, eles se afastaram da caravana e fugiram para longe. Mas a essa altura, já era tarde demais. Lygion preparou uma flecha, derrubando-os um a um por trás. Quando a corda do arco parou, a batalha havia terminado. Após a batalha, Fenrir, tendo aprendido com o encontro da noite anterior, não perdeu tempo. Ordenou aos seus homens que reunissem os despojos, recuperassem as flechas de Lygion e adicionassem os cavalos de guerra capturados ao seu rebanho. Lord Orsten, algo parece estranho. Fenrir se aproximou de Lygion após inspecionar um dos corpos com uma expressão preocupada. Os ferimentos são recentes. Os ferimentos nem tiveram tempo de cicatrizar. A força que os derrotou pode estar logo ali. O que devemos fazer? Lygion permaneceu calmo. Ainda podemos fazer um desvio? Fenrir balançou a cabeça. Então, que tal voltarmos? Podemos evitá-los assim? Ela hesitou por um momento antes de balançar a cabeça novamente. Lygion deu de ombros. Parece que não temos escolha. Vamos seguir em frente. Fenrir deu um sorriso cansado e assentiu. Ela sabia desde o início que não havia como evitar o perigo à sua frente. Pedir ajuda a Lygion não era uma questão de buscar uma solução real, mas sim de buscar segurança, algo para manter seu próprio medo sob controle. Com o campo de batalha limpo, a caravana retomou sua jornada. Após viajar por cerca de 1 hora, cruzaram uma pequena colina e chegaram a outra vila abandonada. Comparada à anterior, esta vila estava em muito melhor estado. A maioria das casas permanecia intacta e a região em si era mais hospitaleira. Um riacho alimentado por uma montanha próxima serpenteava pelo assentamento, formando um pequeno lago. A água tornará a terra fértil. Os campos ao redor estavam cobertos de trigo selvagem, emaranhados entre manchas de ervas daninhas. Esta vila tranquila e abandonada já havia sido reivindicada por um Calazar Dothraki totalmente intacto. Pelos corpos espalhados, era evidente que uma batalha feroz havia ocorrido ali recentemente. Os vencedores dessa batalha foram os Dothraki deste Calazar. Os derrotados já haviam sido absorvidos por este Calazar e podiam ser facilmente identificados por suas cabeças raspadas, um sinal de submissão. A anexação de outro Calazar havia aumentado significativamente seus números, aumentando sua população para o que parecia ser dezenas de milhares. Entre eles, a grande maioria eram guerreiros montados, enquanto o restante eram escravos capturados em diversas conquistas. Seu vasto acampamento não apenas cobria toda a vila, mas também se estendia pelas terras agrícolas vizinhas e até mesmo pelo lago. O ar estava repleto de barulho e caos. Talvez devido ao súbito afluxo de pessoas, o Calazar parecia inchado e desajeitado. Se partissem imediatamente, sem dúvida surgiriam problemas logísticos. Seu Shao provavelmente também havia percebido isso, o que explicava por que haviam optado por permanecer acampados, consolidando seus ganhos em vez de perseguir os remanescentes de seus inimigos derrotados. Quando a caravana de Lygion e Fenrir apareceu, um grupo de cavaleiros Dothraki se separou do acampamento e galopou em direção a eles. Fenrir instintivamente ficou tensa ao vê-lo, mas rapidamente se recompôs. O número deles não era avassalador e, mais importante, não haviam sacado as armas. Os cavaleiros se aproximaram rapidamente. Seu líder primeiro observou a manada de cavalos que seguia atrás da caravana, com uma expressão de surpresa no rosto. À primeira vista percebeu que os cavalos de guerra pertenciam a vários Calazars diferentes. Seu olhar então se voltou para Lygion, que estava entre os cavalos de guerra, e sua expressão se obscureceu de desdém ao ver a armadura completa de Lygion. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos pousaram na montaria de Lygion. Embora, entre os muitos descendentes da lendária égua Dama da Lua, o cavalo de Lygion parecesse um dos menos notáveis, isso só em comparação. Sua qualidade era inconfundível afinal, ele havia levado uma manada de cavalos de guerra Dothraki a reconhecê-lo como seu líder e segui-lo. Você não é digno disso, disse o guerreiro Dothraki, apontando para Lygion. Lygion, que havia aprendido Dothraki com Balin enquanto estudava Alto Valeriano, o entendia perfeitamente. Ele não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, pegou o arco, tirou 2 flechas da aljava, encaixou uma preguiçosamente e a lançou no ar. Quase instantaneamente lançou a segunda flecha, que correu atrás da primeira e a partiu em 2. Durante todo o tempo, Lygion nem sequer virou a cabeça para observar as flechas, ele atirou completamente às cegas. Um murmúrio coletivo de espanto percorreu os Dothraki. O desprezo nos olhos do guerreiro líder desapareceu. Ele apontou para Lygion novamente e disse: "Você é digno disso." Com isso ele voltou sua atenção para Fenrir e perguntou em voz profunda: "Mercador de Mir?" "Sim", respondeu Fenrir secamente. Ela sabia exatamente como lidar com os Dothraki sem bajulação, sem servilismo. Apenas uma resposta direta. Os Dothraki pareceram satisfeitos com a atitude dela e assentiram brevemente. "Sigam-me."
Sem dizer mais nada, ele virou o cavalo e os conduziu em direção a uma enorme tenda perto do lago. No caminho, Ligion e Fenia testemunharam a natureza crua e desenfreada da cultura Dothraki. Guerreiros se banqueteavam abertamente com seus despojos à beira da estrada, sem nenhuma consideração pela modéstia. Brigas eclodiam à menor provocação, e uma vez desembainhadas as lâminas, não havia recuo, apenas morte. Mesmo aqueles que haviam lutado lado a lado como irmãos momentos antes não hesitariam em se voltar uns contra os outros. As expressões dos escravos no acampamento eram vazias, seus olhares vazios. Para eles, isso não era novidade. Eles simplesmente haviam trocado um mestre por outro. Vários Dothrakis estavam separando os cativos. Mulheres e crianças foram separadas e enviadas para o interior do acampamento. Os jovens foram divididos em grupos de trabalho e designados para diferentes gangues de escravos. Os idosos, no entanto, foram reunidos e levados para os arredores do acampamento. Pareciam compreender seu destino. O medo brilhava em seus olhos, mas nenhum deles resistiu. Eram como cordeiros sendo levados ao matadouro. Quando Ligion passou, seu olhar permaneceu significativo no grupo de velhos escravos aguardando execução. Em pouco tempo chegaram à entrada da grande tenda. O guerreiro Dothraki que os escoltara desmontou e entrou. Momentos depois reapareceu, gesticulando para que Ligion e Fenia entrassem. Trocando olhares, ambos desmontaram. Ligion deixou sua lança para trás e, em vez disso, prendeu duas espadas simples de cavaleiro na cintura antes de dar um passo à frente. Fenia, parecendo um pouco apreensiva, seguiu-o para dentro. Lá dentro, uma festa estava a todo vapor, carne assada em chamas e a tenda estava lotada de guerreiros Dothraki, cada um se entregando à farra sem restrições. Muitos haviam reivindicado seus próprios troféus, humanos ou não, e se deleitavam com suas vitórias sem se importar. No centro da tenda, 2 corpos jaziam esparramados no chão. A julgar pelas roupas, pertenciam a este mesmo Calazar. Provavelmente haviam sido mortos em um duelo realizado apenas por diversão. Para os Dothraki, um banquete de vitória sem o sabor de sangue fresco era uma celebração incompleta. Era exatamente assim que deveria ser. À cabeceira da tenda, estendida sobre o assento de honra, estava a pele de uma fera enorme. Sua espécie era incerta, mas suas garras formidáveis deixavam uma coisa clara: fora um predador. Um imponente Dothraki estava sentado na pele do animal, bebendo profundamente de uma taça feita do crânio de um inimigo. Ele era jovem, provavelmente com 20 e poucos anos, e excepcionalmente alto. Ligion estimou que ele tinha mais ou menos a mesma altura de Nimeria. Seu físico era imponente, seus músculos curvados e poderosos, lembrando os de uma pantera. Sua pele brilhava com um tom rico e acobreado. Sua barba espessa estava trançada, adornada com pingentes de joias, enquanto seus longos cabelos negros estavam untados com óleo e entrelaçados em uma única e enorme trança que caía sobre seus ombros, descendo pelo peito até o chão. Os sinos dourados e acobreados presos à ponta soavam melodicamente a cada movimento. Enquanto Ligion observava os ocupantes da tenda, o Shao tribal sentado no lugar de honra o observava de volta. Ao contrário dos outros Dothraki, que olhavam para a armadura completa de Ligion com desdém declarado, este Shao reagiu de forma diferente. No momento em que Ligion entrou, ele se endireitou, seu olhar se aguçando com foco aguçado, como um predador avaliando um rival. E na verdade foi exatamente isso que ele sentiu. Assim que pôs os olhos em Ligion, o Shao Dothraki foi tomado por uma sensação avassaladora de perigo, algo que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, o Dothraki que os havia conduzido para dentro da tenda deu um passo à frente e sussurrou algumas palavras ao Shao antes de gesticular em direção a Ligion. O Shao assentiu levemente e fez um gesto sutil com a mão para seus homens. Meu mestre Shao Drogo, o garanhão invicto que cavalga o mar Dothraki, anunciou o guerreiro Dothraki, apresentando o Shao deste poderoso Calazar. À menção do nome de Shao Drogo, Ligion e Fenia reagiram visivelmente. A surpresa de Fenia foi imediata. Ela já ouvirá falar da reputação temível de Shao Drogo. Como seu título sugeria, ele era verdadeiramente invicto. Desde o momento em que surgira no mar Dothraki, passará os últimos anos conquistando e absorvendo implacavelmente outros Calazars, 7 no total. Sob seu comando, havia dezenas de milhares de guerreiros Dothraki, sem mencionar os incontáveis servos e escravos que ele reivindicara. Dizia-se que os magistrados de Pentos, temendo sua ira, haviam até planejado oferecer-lhe um grande palácio em troca de poupar sua cidade. Estavam dispostos a pagar-lhe vastas somas de ouro e prata todos os meses para manter sua atenção em outro lugar. Como Shao Drogo atuava principalmente no norte e raramente se aventurava ao sul, Fenia não esperava encontrá-lo ali. A constatação a deixou atordoada. Ligion, no entanto, ficou chocado por um motivo completamente diferente. Ele não esperava encontrar o lendário Senhor da Guerra Dothraki tão cedo. Ele esperava que, se tivesse sorte, pudesse cruzar o caminho de Shao Drogo em Pentos. Mas o destino claramente decidirá adiantar-se. Enquanto os dois absorviam essa revelação, o guerreiro Dothraki explicou o motivo da convocação. Shao Drogo estava nas terras disputadas há vários dias. Nesse período, ele já havia derrotado outros 3 Calazars, absorvendo seus guerreiros e cavalos e acumulando uma enorme quantidade de saque. No entanto, o enorme volume de saques havia se tornado um fardo logístico. Ele planejara originalmente enviar um destacamento a Mir para descarregar o excesso de mercadorias. Mas agora que um comerciante de Mir havia chegado, não havia necessidade de tal esforço, ele poderia simplesmente vendê-lo diretamente para Fenia.
Capítulo 208. O medo do Shao Temer. Após avaliar a situação, Fenia percebeu imediatamente que aquela era uma grande oportunidade. Rapidamente, ordenou que seus homens recuperassem algumas armas das carroças e as entregassem aos Dothraki, oferecendo-as como forma de troca em vez de ouro. Os Dothraki dentro da tenda pegaram cada uma cimitarra, testaram seu peso e equilíbrio e a sentiram satisfeitos. Em troca, tiraram selos de ouro fundido de seus cintos e os jogaram para Fenia. A transação ocorreu sem problemas. Fenia descarregou todas as armas que originalmente pretendia transportar de volta para MYR, trocando-as por uma variedade de despojos Dothraki. Estes incluíam joias ornamentadas e artesanatos finos, valorizados em outros lugares, mas rejeitados pelos Dothraki, bem como uma grande quantidade de peles de animais curtidas, pedras preciosas brutas e numerosos escravos nos quais os Dothraki viam pouco valor. Eu trocarei os cavalos de guerra Dothraki que capturei pelos velhos escravos que você planeja matar, disse Legion, dando um passo à frente em direção a Khal Drogo enquanto Fenia continuava suas negociações. Um covarde não é digno de falar com o sangue do meu sangue. Um Dothraki baixo, atarracado e ligeiramente careca empurrou a escrava em seu colo. Sem calças, agarrou seu araque e deu um passo à frente, apontando para Legion. Um covarde que se esconde numa armadura, zombou ele. Olhem para mim. Legion, no entanto, ignorou o homem completamente. Seu olhar permaneceu fixo em Khal Drogo, calmo e inabalável. Khal Drogo, por sua vez, pousou sua taça de caveira e encarou Legion com um olhar inexpressivo. Ele não concordou nem recusou. O guerreiro Dothraki, enfurecido pela indiferença de Legion, encarou aquilo como um grave insulto. Com um rosnado furioso, ergueu seu araque e golpeou Legion. Legion apenas deu um passo para trás, casualmente, sem esforço, evitando completamente o golpe. Ao mesmo tempo, desferiu um soco, atingindo o Dothraki em cheio na cabeça e jogando-o no chão. A força do golpe estilhaçou sua bochecha, deixando uma marca de punho em seu rosto. Embora tenha sido um golpe certeiro, o Dothraki foi forte. O álcool que ele havia consumido provavelmente continha uma substância que aliviava a dor, permitindo que ele permanecesse consciente. Embora atordoado, ele se levantou com dificuldade, cambaleando instavelmente antes de recuperar o equilíbrio. Ele balançou a cabeça na tentativa de se livrar da tontura. Então, com um olhar cheio de ódio e fúria, atacou novamente, desta vez agachado, mirando a parte inferior do corpo de Legion. Foi um movimento estratégico, mostrando que ele não era um mero brigão, mas um guerreiro experiente. Ele procurou explorar sua baixa estatura e mirar em um possível ponto fraco nas defesas de Legion. Infelizmente, ele era muito lento. Legion já havia previsto seu próximo movimento. Quando o araque se lançou em sua direção, ele desviou sem esforço, evitando a lâmina. Antes que o Dothraki pudesse reagir, o pé de Legion o atacou, atingindo-o em cheio na cabeça. O impacto o fez voar. Apesar de conter um pouco de sua força, o chute de Legion ainda foi devastador. O corpo do Dothraki foi arremessado para trás, colidindo com vários guerreiros que assistiam à luta. Mas seu impulso ainda era descontrolado. Ele bateu com força em um dos postes de madeira da tenda antes de cair no chão. Toda a estrutura tremeu violentamente por vários instantes antes de se estabilizar. Desta vez, ele não se levantou. Ele finalmente perdeu a consciência, e o ferimento em sua testa tinha a marca inconfundível de uma bota. A julgar pela profundidade do ferimento, o chute havia fraturado o osso. Mesmo depois de curada, a marca jamais desapareceria. Permaneceria com ele pelo resto da vida, combinando com a marca em forma de punho do outro lado do rosto. O silêncio caiu sobre a tenda. Todos os movimentos cessaram. Os guerreiros Dothraki encararam Legion, momentaneamente atordoados. Então, um por um, levantaram-se, com os olhos ardendo de hostilidade e as mãos agarrando os punhos das armas. O homem que Legion acabará de incapacitar não era um guerreiro comum. Ele fora um dos cavaleiros de sangue juramentados de Khal Drogo desde os tempos de Shao Barbo. Anos antes, ele até salvara a vida de Khal Drogo de um grupo de mercenários. Quando Drogo ascendeu como Shao da tribo de seu pai, este guerreiro fora o primeiro a jurar lealdade a ele, conquistando uma posição de status especial dentro do Calazar. Para eles, Legion ferir gravemente um cavaleiro de sangue era nada menos que um insulto, um desafio direto. Legion olhou ao redor, para os Dothraki que se rebelaram contra ele. Um leve sorriso se formou por trás da máscara enquanto sua mão repousava no punho da espada de seu cavaleiro. O ar na tenda estava carregado de tensão, beirando a violência. Mas então, Khal Drogo serviu-se de outra bebida, bebeu-a de um só gole e gesticulou para que seus homens baixassem as armas. Ele se virou para Legion e, com o mesmo tom inexpressivo, disse: "Você é digno de fazer negócios comigo." Os guerreiros reunidos trocaram olhares de surpresa. Um cavaleiro de sangue havia sido atacado, mas Khal Drogo não parecia zangado. Mas logo, alguns deles começaram a concordar, como se as peças tivessem se encaixado. Talvez, raciocinaram, Khal Drogo tivesse a intenção de que isso acontecesse. Aquele cavaleiro sangrento havia sido um problema por muito tempo, arrogante, usando sua posição para saquear antes dos outros e tomando o que bem entendesse. Muitos queriam colocá-lo em seu lugar, mas, dada sua força e status, ninguém ousara agir contra ele. Agora, porém, o silêncio de Khal Drogo sugeria que ele poderia ter acolhido esse resultado. Se esse fosse o caso, então esse estranho blindado teria feito apenas o que o próprio Khal não conseguiu. Legion lançou um olhar cúmplice para Khal Drogo antes de assentir e se virar para sair. Ele tinha uma negociação para concluir. "Qual é o seu nome, homem de armadura?" Khal Drogo perguntou de repente.
Cavaleiro Leão Orsten. Legion parou no meio do caminho, virou-se para olhar para Khal Drogo e então saiu da tenda. Cavaleiro Leão Orsten repetiu Khal Drogo, rolando o nome na língua enquanto se servia de outra taça de vinho e bebia de um só gole. Os Dothraki ao redor interpretaram isso como um sinal de que o assunto havia passado. Nenhum deles se apresentou para causar mais problemas. Em vez disso, arrastaram o Cavaleiro de Sangue inconsciente para o lado e retomaram suas atividades interrompidas. Mas se algum deles tivesse sido observador, poderia ter notado algo incomum, algo chocante. Por um breve momento, o invicto Khal Drogo, o guerreiro que eles reverenciavam como a personificação da própria guerra, teve um brilho de medo nos olhos. Sua mão, a que segurava sua taça, tremeu levemente. Eles não sabiam que a hesitação de Khal Drogo não tinha nada a ver com relutância em vingar seu cavaleiro sangrento. Era medo. Desde o momento em que Legion entrou na tenda, Drogo sentiu algo desconhecido, uma sensação avassaladora de perigo. Não era como a cautela instintiva que sentia antes de uma batalha, nem a cautela que surgia ao enfrentar um oponente forte. Era algo diferente, algo mais profundo. E quando Legion nocauteou seu Bloodrider na frente dele, e seus guerreiros se levantaram para cercar o homem de armadura, aquela sensação de perigo se transformou em algo absoluto. Por um breve instante, ele sentiu como se estivesse encarando os olhos de um monstro, algo sobrenatural, algo absolutamente aterrorizante. E naquele momento ele soube, se atacasse morreria. Mas não era apenas seu próprio instinto que o alertava. Havia algo mais, algo invisível, uma força além da sua compreensão. Era como se os próprios deuses sussurrassem uma profecia de desgraça em seu ouvido. Nessas circunstâncias, ele percebeu que mesmo que deixasse de lado o medo e lutasse, não venceria. Seu espírito de luta já estava abalado. Se ele se forçasse a lutar, jamais conseguiria usar toda a sua força. E pela maneira como Legion havia derrotado seu cavaleiro sangrento, estava claro. O homem de armadura estava muito além de suas forças. A vitória era impossível. A sobrevivência improvável. Khal Drogo construiu sua reputação com base na coragem, mas não era tolo. Apenas um idiota que se lançava numa luta que sabia que perderia. E assim, enquanto Legion se afastava, Khal Drogo se forçou a voltar ao normal. Mas mesmo recuperando o fôlego, não deu ordem para atacar. Porque naquele momento, o medo que Legion havia colocado em seu coração não havia desaparecido. Se quisesse se livrar desse medo, teria que derrotar Legion em combate. Se ordenasse que seus homens atacassem o homem de armadura naquele momento, isso só aumentaria o medo dentro dele, um medo que o assombraria pelo resto da vida. Do lado de fora da tenda, Legion se virou e lançou um último olhar para Khal Drogo. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. A decisão de Khal Drogo de deixar as coisas seguirem não salvou apenas a si mesmo. Isso também salvou Legion. Se Drogo tivesse escolhido vingar seu cavaleiro de sangue, se tivesse dado a ordem de atacar, Legion teria respondido com força total. E não teria hesitado em matar todos dentro daquela tenda. Antes de entrar, ele já havia se preparado para todos os resultados possíveis, incluindo a possibilidade de um confronto direto com Drogo. Ele chegou a considerar o que faria se o conflito se tornasse inevitável: matar Drogo, seus cavaleiros de sangue e seus principais guerreiros. Ponderou a ideia de tentar tomar o controle do Calazar sozinho. E se isso falhasse, dispersar as forças Dothraki ainda serviria aos seus propósitos, mantendo a região estável. Na verdade, no momento em que soube que este Calazar pertencia a Khal Drogo, ele soube que a luta interna dos Dothraki não duraria muito mais. Drogo era forte demais. A menos que os outros Khal se unissem contra ele, ele os eliminaria um por um. Eventualmente, essa guerra Dothraki sem sentido chegaria ao fim. E não era isso que Legion queria. Ele precisava dos Dothraki como uma força de caos, algo para manter as 3 grandes cidades-estados das terras disputadas em alerta. Se Drogo consolidasse seu poder cedo demais, a ameaça dos Dothraki desapareceria, e as cidades-estados poderiam não se voltar umas contra as outras como Legion precisava. Se isso acontecesse, seus planos se tornariam muito mais complicados. Enfraquecer Drogo. Esse fora seu objetivo desde o momento em que pisara na tenda. Mesmo quando atacou o Cavaleiro Sangrento, havia uma deliberada corrente oculta de provocação. Mas, para sua surpresa, Drogo não mordeu a isca. E o que o chocou ainda mais foi o que ele viu quando sua intenção assassina se manifestou contra Drogo. Sua visão especial revelou algo inesperado. Uma onda de magia antiga e misteriosa irradiando do Dothraki Khal. Não era magia poderosa, não como a feitiçaria poderia ser, mas carregava uma aura inconfundível de algo antigo, algo sagrado. Lembrava-o da energia que sentirá em Garth e Greenham. A compreensão o atingiu imediatamente. Drogo, assim como Vilas, era marcado, tocado por algo ancestral. Um guerreiro escolhido de alguma força esquecida. Matá-lo não seria simples. Matá-lo traria consequências. Legion expirou lentamente. Por enquanto, Legion não tinha poder para resistir à malícia daqueles seres ancestrais. Então, quando Khal Drogo decidiu não responsabilizá-lo pela morte de um companheiro de sangue, ele não pôde deixar de se sentir aliviado. Do lado de fora da tenda, Fenia e os outros não tinham ideia de que quase haviam sido arrastados para uma batalha de vida ou morte por Legion. No momento, todos estavam concentrados em organizar os produtos, separando e embalando cuidadosamente cada tipo antes de empilhá-los ordenadamente nos carrinhos. Quando Fenia viu Legion emergir da tenda, ela estava prestes a se aproximar dele, mas, percebendo que ele estava falando com os Dothraki que os haviam conduzido para dentro, hesitou e parou.
Momentos depois, viu os Dothrakis chamarem os vizinhos e selecionarem os 300 melhores cavalos de guerra do rebanho de Ligion, conduzindo-os para longe. Pouco tempo depois, outro grupo de Dothrakis chegou, escoltando mais de 1000 escravos idosos de cabelos brancos. Os Dothrakis gesticularam em direção a Ligion, dizendo algo, e em resposta, os escravos se ajoelharam diante dele, chamando-o de mestre. Sua tribo tem carroças sobrando? Troco cavalos de guerra por elas? Perguntou Ligion. Não precisa. São um presente para você, responderam os Dothraki. Os Dothraki tinham profundo respeito pela força. Embora inicialmente desprezassem Ligion por usar armadura, a facilidade com que ele massacrou o cavaleiro sangrento de Khal Drogo dentro da tenda provou sua destreza. Essa demonstração de força apagou qualquer desprezo que nutriam por ele. Além disso, as carroças tinham pouco valor para os Dothraki. Assim como desprezavam armaduras, viam as carruagens como símbolos de fraqueza. Entre eles, apenas deficientes, eunucos, idosos, gestantes e mulheres em geral tinham permissão para andar em carroças. Esse desdém era ainda mais pronunciado no Calazar de Khal Drogo, tanto que até crianças e mulheres não grávidas se abstinham de usar carroças. Eles guardavam apenas algumas para deficientes e idosos, enquanto as outras carroças capturadas eram queimadas como lenha à noite. Entregá-las à Ligion não tinha importância. Em pouco tempo, mais de 100 carroças foram entregues à Ligion. Ele fez com que os próprios prisioneiros idosos as atrelassem e permitiu que escolhessem uma para viajar. Ligion decidiu trocar cavalos de guerra por esses cativos idosos porque percebeu que muitos deles eram artesãos habilidosos, curtidores, ferreiros, joalheiros e muito mais. Exatamente o tipo de talento que Summeral precisava. Embora esses homens fossem velhos e frágeis, sua vasta experiência e domínio de seus ofícios eram inestimáveis. Se pudessem transmitir seus conhecimentos aos aprendizes em seu domínio, Ligion não enfrentaria mais a escassez de mão de obra qualificada. Com as transações concluídas, a noite já começava a cair. Inicialmente, Fenia planejara que eles descansassem na vila abandonada e partissem novamente no dia seguinte. No entanto, agora que os Dothraki haviam tomado o controle do assentamento, ela sentiu que era arriscado permanecer ali. Embora seus anfitriões permanecessem civilizados por enquanto, não havia como prever quando isso poderia mudar e se mudasse, eles não tinham como resistir. Então ela perguntou a Ligion se eles poderiam partir imediatamente. Com a aprovação dele, ela conduziu as carroças carregadas para fora do acampamento Dothraki. Ligion seguiu com seus escravos, carroças e cavalos de guerra recém-adquiridos. Após a partida de Ligion, vários Dothraki saíram de suas tendas, selecionando cerca de 30 cavaleiros que galoparam rapidamente para fora do acampamento. Fenia, Ligion e os outros viajaram por mais 2 ou 3 horas antes de encontrar uma área gramada adequada ao lado da estrada, onde poderiam montar acampamento para passar a noite antes de continuar no dia seguinte. Enquanto Fenia supervisionava os preparativos do acampamento, Ligion saiu brevemente. Quando retornou, trazia consigo várias dezenas de cavalos de guerra Dothraki. Ao ver isso, Fenia ficou inquieta, questionando se deveriam continuar andando. No entanto, Ligion a tranquilizou, dizendo que não havia ninguém os perseguindo. Aceitando sua palavra por enquanto, Fenia relaxou um pouco, embora ainda tenha providenciado guardas extras para vigiar durante a noite, cautelosa com qualquer perigo potencial. Os escravos idosos que Ligion havia adquirido também se ofereceram para assumir o serviço de sentinela. Acreditavam estar condenados, mas Ligion havia comprado sua liberdade com 300 cavalos de guerra. Essa salvação inesperada os fez valorizar ainda mais suas vidas, e sua gratidão por Ligion se aprofundou. Naturalmente desejavam garantir sua segurança. Ansiosos por provar sua utilidade, eles assumiram qualquer tarefa que pudessem realizar. Ficar de guarda durante a noite lhes convinha, especialmente porque muitos deles sofriam de insônia. A noite passou sem incidentes e ao amanhecer, a caravana retomou sua jornada. Depois de 5 dias de viagem, eles finalmente chegaram a Myr. Ao longo do caminho, encontraram 4 ou 5 grupos de ataque Dothraki, cada um composto por cerca de 300 a 400 cavaleiros de diferentes calazars. A julgar pelo número, provavelmente eram batedores de vanguarda. Ao verem a caravana de Fenia e o grande rebanho de cavalos e carroças de Ligion, a ganância os dominou. No entanto, suas tentativas de se apoderar dos bens de Ligion terminaram todas da mesma forma, tornando-se parte de seus crescentes despojos de guerra. Quando chegaram do lado de fora das muralhas da cidade de Myr, o número de cavalos de guerra ao redor de Ligion já havia chegado aos milhares. À distância, seu grupo parecia uma formidável força de cavalaria Dothraki. Sem surpresa, a visão deixou a cidade em alarme. Os soldados da Companhia Imaculada e da Companhia Dourada posicionados nas muralhas imediatamente assumiram posições defensivas, e os portões foram fechados hermeticamente. Os civis que aguardavam para entrar na cidade entraram em pânico, dispersando-se em busca de abrigo para evitar serem pegos em uma potencial batalha. A comoção durou até Fenia entrar na cidade para explicar a situação, aliviando gradualmente as tensões. Mesmo assim, os guardas permaneceram cautelosos, abrindo apenas um estreito portão lateral, que poderia ser fechado rapidamente se necessário. Estava claro que o magistrado de Myr ainda nutria dúvidas sobre as alegações de Fenia. Enquanto ele permitia a entrada da caravana, Ligion e sua crescente comitiva foram direcionados a uma área aberta designada fora da cidade. Um espaço reservado para os Dothraki visitantes montarem acampamento.
Capítulo 209. As lutas políticas de Mir. Um cavalo de guerra Dothraki e 5 dragões dourados escolhidos. Ninguém em Mir pode me dar um lance maior. Tarde da noite, um comerciante liseno um pouco acima do peso, de clara ascendência valeriana, chegou ao acampamento de Ligion, ansioso para negociar a compra de um cavalo de guerra Dothraki. O comerciante era um homem viajado e bem informado. Ao ver Ligion trajando uma armadura primorosamente confeccionada, ele parou por um breve instante antes de rapidamente se recompor e ir direto ao assunto. O que surpreendeu Ligion foi que a moeda escolhida pelo mercador não eram as moedas do navio de Mir, nem as moedas da torre de Tirosh, nem mesmo as moedas de ouro de Lisene, mas sim a própria moeda que Ligion havia cunhado, os dragões dourados escolhidos. Embora Ligion nunca tenha promovido ativamente o dragão dourado escolhido, com a expansão da Companhia Comercial de Milagres, as moedas cunhadas de Sumeral já haviam se tornado a moeda predominante em circulação entre as cidades livres. Isso não se deveu apenas ao poder pessoal de Ligion, que influenciava o valor de suas moedas. O artesanato superior de suas moedas desempenhou um papel igualmente crucial. Empregando técnicas avançadas de ourivesaria, ligas e estampagem, os dragões dourados escolhidos eram muito mais refinados do que outras moedas de ouro. Eram mais resistentes ao desgaste, mais pesados na mão e esteticamente superiores em todos os aspectos. Naturalmente, os comerciantes os preferiam para transações. Atualmente, a taxa de câmbio para um único dragão dourado escolhido nos principais bancos das cidades livres era de 2 moedas de ouro Lisene mais 37 moedas de navio, ou 2 moedas de ouro Pentoshi mais 53 moedas de ferro quadrado Bravose, ou 2 moedas de ouro Norvoshi. Mesmo em Westeros, o dragão dourado escolhido tinha um valor significativamente maior do que os dragões de ouro comuns. A taxa de câmbio vigente era de aproximadamente um dragão de ouro mais 27 veados de prata por um único dragão dourado escolhido. Com exceção de regiões como Rocher do Casterle, que possuía suas próprias minas de ouro e controlava seus próprios direitos de cunhagem, a maioria dos mercadores e nobres havia se acostumado a usar dragões dourados escolhidos e veados de prata para comércio. Apesar de sua aparência superior, o teor real de ouro de um dragão dourado escolhido era equivalente ao de uma moeda de ouro de Lisena. A adição de metais de liga garantiu que o peso permanecesse comparável, e as próprias ligas exigiam temperaturas extremamente altas para serem separadas do ouro. Isso tornava a falsificação ou desvalorização quase impossível. Como resultado, a operação de cunhagem de Ligion não apenas processou minério de ouro bruto em moedas, mas também recebeu moedas de ouro estrangeiras. Derreteu-as e as cunhou novamente em dragões dourados escolhidos antes de distribuí-las pela Miracle Trading Company. Embora o comércio neste mundo já fosse altamente desenvolvido, com guerras econômicas e instituições bancárias, nem os comerciantes nem os governantes compreendiam plenamente a importância dos direitos de cunhagem. Eles não entendiam que quem controlava o direito de cunhar moeda também controlava a economia. Essa ignorância permitiu que os dragões dourados escolhidos de Ligion circulassem livremente pelas cidades livres, gradualmente substituindo suas moedas nativas. As 3 cidades livres mais próximas de Sumeral já tinham visto suas economias baseadas em ouro serem dominadas pelos dragões dourados escolhidos. Até Lige, que tinha sua própria tradição de cunhagem de moedas, começara a adotá-los. Nesse ritmo, não demoraria muito para que as outras cidades livres seguissem o exemplo, involuntariamente colocando seus sistemas financeiros sob a influência de Ligion. Enquanto Ligion refletia sobre o alcance crescente do dragão dourado escolhido, ele se virou para o mercador e respondeu: "Já prometi vender o cavalo de guerra para outra pessoa." Fenia? O mercador, ciente do relacionamento de Ligion com Fenia, deu um sorriso irônico. Mesmo que ela pudesse pagar uma quantia tão alta pelo seu cavalo de guerra, o que duvido muito, ela provavelmente tem preocupações mais urgentes agora. "O que você quer dizer?" Ligion perguntou. Há pouco tempo, o Magister Gaemon Belaeres declarou no Conselho de Magísteres que Fenia não havia entregado os bens do príncipe mercador ao comprador pretendido. Em vez disso, ela os vendeu no meio do caminho, efetivamente desviando os bens do governador Pache. O tom do comerciante carregava um toque de regozijo. Como resultado, todos os seus bens foram apreendidos, aguardando uma investigação do Conselho. Ela mal tem fundos suficientes para manter sua empresa comercial funcionando, quanto mais para fechar um acordo com você. A expressão de Ligion se obscureceu. "Você está trabalhando para o Magister Gaemon Belaeres? Ou para o príncipe mercador Pá?" "Não." O mercador balançou a cabeça. "Eu não me envolvo nas disputas de poder de Mir. Só estou interessado em ganhar dinheiro. E aqueles seus cavalos de guerra são uma oportunidade de ouro. É por isso que estou aqui." Ligion nunca pretendeu vender os cavalos de guerra aos mercadores locais em Mir. Seu plano sempre foi transportá-los através do Mar Estreito até Sumeral. Fenia era apenas uma desculpa para evitar outros compradores. "Desculpe", disse Ligion. "Como já dei minha palavra a Fenia, não negociarei com mais ninguém, a menos que ela cancele nosso acordo." O comerciante ergueu uma sobrancelha, sua expressão brevemente cintilou de surpresa antes de mudar para uma de admiração silenciosa. Com uma risada, ele disse: "Não há muitas pessoas como você que ainda honram a palavra. Embora eu suspeite que o resultado será o mesmo de qualquer maneira, respeito sua decisão. Se Fenia cancelar o acordo, por favor, considere-me primeiro. Mantenho minha oferta. Ah, e ainda não me apresentei. Meu nome é Tregar Ormolen."
Pergunte pela cidade e você encontrará facilmente minha residência. Ligion enrijeceu-se ligeiramente ao ouvir o nome. Lembrou-se de que, no futuro, um homem com aquele nome seria o responsável por trair Jorah Mormont. A julgar pelo status atual do mercador, porém, ele ainda não havia ascendido ao posto de príncipe mercador de Lige. Na manhã seguinte, Fenia, de aparência abatida, chegou diante de Ligion, acompanhada por vários guardas Mir. Com uma expressão de desculpas, ela disse: "Sinto muito, Lord Orsten. O senhor pode ter sido implicado por minha causa." "Por quê?" Ligion perguntou, fingindo ignorância. Fenia então relatou o que havia acontecido depois que ela entrou na cidade no dia anterior. Seu relato correspondia muito ao que Tregar Ormolen havia descrito. Era compreensível que o príncipe mercador Pá desconfiasse dela. Afinal, a carga que ela trouxera desta vez era muito grande, e suas dificuldades financeiras eram bem conhecidas entre os mercadores de Mir. Quando assumiu a tarefa de entrega, já estava sem saber o que fazer e não tinha dinheiro sobrando para comprar um carregamento tão grande. Naturalmente, muitos suspeitaram que ela não havia cumprido a entrega, optando por desviar os bens do magistrado para seu próprio comércio. Para piorar a situação, Mir já havia recebido a notícia de que o colaborador de Pá havia sido exterminado por outro Calazar Dothraki. Muitos acreditavam que os dois eventos estavam conectados, por exemplo, que como Fenia não entregou as armas, seu aliado foi anexado por outra facção Dothraki. Com isso, a questão deixou de ser uma simples disputa comercial entre Fenia e o príncipe mercador Pá e se tornou uma questão política séria, uma questão sobre se ela havia traído a Cidade Livre. Isso também significava que a situação havia escapado ao controle do magistrado Pá e caído nas mãos do magistrado Gaemon Belaeres, chefe do Conselho dos Nobres. Como rival político, Gaemon aproveitou a oportunidade para minar a autoridade do príncipe mercador Pá, visando diminuir tanto sua influência quanto o poder dos príncipes mercadores em Mir. Com a ascensão de Summeral e a unificação dos degraus, o comércio ao longo do Mar Estreito floresceu. Como resultado, os mercadores de Mir ganharam crescente influência, e os príncipes mercadores, como seus líderes, acumularam considerável poder. Por outro lado, a autoridade do Conselho dos Nobres e dos magistrados aristocráticos havia enfraquecido. Embora o Conselho dos Nobres desejasse recuperar a influência perdida, a crescente onda de comércio os deixou impotentes, forçando-os a assistir à erosão gradual de seu controle. Agora, com um carregamento importante ligado à segurança de Mir sob investigação, o Conselho dos Nobres viu uma oportunidade de atacar os príncipes mercadores. Rapidamente assumiram o controle do caso de Fenia, fazendo dele um grande espetáculo e influenciando a narrativa a seu favor. Nesse ponto, Fenia estava praticamente em prisão domiciliar. Mesmo quando ia encontrar Ligion, precisava ser acompanhada por guardas. "Você conhece alguém da Guilda dos Mercadores Milagrosos?" perguntou Ligion. "Sim, mas não bem", respondeu Fenia com um aceno de cabeça. Ligion disse: "Encontre o supervisor da guilda em Mir e diga a ele que tem um lote de cavalos de guerra e escravos para vender para Summeral." Fenia franziu a testa. "Eu consigo falar com membros comuns da Guilda dos Mercadores Milagrosos, mas o supervisor da filial de Mir." Ligion sacou um token de membro de alto nível e entregou a ela. "Não se preocupe com isso. Apenas entregue isso para a guilda." Fenia hesitou por um momento, então pegou a ficha e a examinou atentamente. Após uma breve pausa, ela olhou para Ligion com surpresa. Tornar-se membro da Guilda dos Mercadores Milagrosos não era difícil, bastava concluir algumas tarefas de aquisição em qualquer filial ou escritório de contato e, quando seus ativos atingissem um certo limite, era possível ingressar. No entanto, atingir um nível alto de membro era uma questão diferente. Isso exigia um convite da sede da guilda em Miracle Harbor. Até onde se sabia, o principal requisito para se tornar um membro alto era concluir com sucesso missões de aquisição e comércio particularmente desafiadoras, atribuídas pela guilda. Os benefícios de ser membro de alto nível iam além do acesso a armas superiores. Os membros também recebiam uma cota para vender as valiosas poções de Summeral. Não apenas os nobres de Westeros estavam ávidos pelas poções de Summeral, mas até mesmo a elite de Essos as cobiçava. O Elixir dos Sete, que podia preservar a vida, era especialmente procurado, juntamente com várias poções medicinais capazes de tratar epidemias. Além disso, em casos como o de Fenia, envolvendo contrabando, um membro de alto escalão enfrentaria consequências muito mais brandas. Apenas o indivíduo diretamente responsável seria punido, enquanto o armador seria simplesmente multado. O navio em si, assim como qualquer carga legítima, não seria confiscado. Fenia reconheceu o potencial da Guilda dos Mercadores Milagrosos assim que ela se estabeleceu em Mir, tornando-se membro logo no início. Ao longo dos anos, ela trabalhou incansavelmente para subir na hierarquia e se tornar membro sênior. Se não fosse por esse incidente inesperado, ela poderia ter alcançado esse status em 1 ou 2 anos. Então agora, enquanto ela olhava para a placa de identificação de membro sênior, uma onda de emoções a invadiu. Quando Fenia estava prestes a sair, Ligion perguntou de repente: "A propósito, você conhece Tregar Ormolen? Ontem, um mercador Lyseni chamado Tregar Ormolen veio me ver, querendo comprar os cavalos de guerra que eu tenho." Tregar Ormolen? Fenia ficou momentaneamente atordoada antes de responder. "Ele é amigo do príncipe mercador Pá. Ele estava lá quando fui ver Pá ontem." Ela parou por um instante, esperando para ver se Ligion tinha mais alguma pergunta. Quando ele permaneceu em silêncio, ela se virou e saiu.
De volta à cidade, Fenia foi direto para a filial da Guilda dos Mercadores Milagrosos, perto das docas do porto. Enquanto caminhava, muitos rostos conhecidos nas ruas mantinham distância deliberadamente. Ninguém ousava se aproximar dela, muito menos falar com ela, como se ela carregasse alguma contaminação invisível. Qualquer pessoa bem informada sabia que Fenia estava envolvida na disputa política entre mercadores e nobres e que provavelmente estava acabada. Alguns a olhavam com desprezo e ridículo, enquanto outros demonstravam simpatia ou pena. Fenia não prestou atenção aos olhares. Sua mente estava focada em apenas uma coisa: encontrar uma maneira de resgatar seus subordinados que haviam sido arrastados para aquela confusão. O portão sul da cidade de Mir não ficava longe das docas. Levou pouco mais de 10 minutos para ela chegar à filial da Guilda dos Mercadores Milagrosos. A filial em si não tinha nada de extraordinário, apenas um armazém de 2 andares. Originalmente pertencia a um comerciante bravosiano, mas após uma onda de azar que o levou à falência, ele foi forçado a vender seus ativos em Mir. Depois de mudar de mãos várias vezes, o armazém acabou ficando sob o controle da Guilda dos Mercadores Milagrosos. Como de costume, o prédio da guilda estava lotado de comerciantes de várias cidades livres. Alguns tinham vindo para verificar as tarefas diárias de aquisição, outros estavam apenas fazendo networking, e muitos outros estavam lá para monitorar os preços semanais de negociação de vários produtos. Desde o início, quando Legion fundou a Guilda dos Mercadores Milagrosos, ele a imaginou como mais do que apenas uma associação mercantil. Ele queria que ela funcionasse como um centro comercial e de câmbio. Era por isso que todas as filiais nas principais cidades livres, e até mesmo os escritórios de ligação portuária menores, exibiam um quadro de avisos bem em frente à entrada, exibindo os preços de negociação mais recentes de diversas mercadorias. Esses preços eram atualizados semanalmente para refletir as flutuações do mercado. Por causa desse quadro de avisos, os locais da Miracle Merchant Guild naturalmente se tornaram pontos de encontro para comerciantes de todos os lugares. Muitos tentaram imitar o modelo de troca comercial de Legion, mas rapidamente abandonaram a iniciativa. Administrar tal operação exigia não apenas vastos recursos, mas também um nível de credibilidade difícil de estabelecer. A verdadeira credibilidade não se baseava apenas em poder, exigia também reputação. Tanto em Westeros quanto em Essos, apenas um punhado de figuras possuía poder e confiança inabalável? Figuras como Robert Baratheon no Trono de Ferro ou Senhor do Mar de Braavos. No entanto, entre aqueles que inspiravam a confiança absoluta da classe mercante, Legion se destacava. Isso não se devia apenas à sua força e influência, mas também ao apoio da fé dos Sete. Para muitos, o escolhido era mais do que um título, era um endosso divino, tornando-o o representante vivo da Igreja. Incontáveis relatos de seus feitos apenas solidificaram essa crença, com muitos convencidos de que Legion era nada menos que a encarnação de um deus. Com tamanha autoridade divina como base de sua credibilidade, era natural que os comerciantes depositassem toda sua fé nos preços exibidos nos quadros de avisos da Guilda dos Mercadores Milagrosos. Capítulo 210. O futuro príncipe mercador. Ao entrar na Câmara de Comércio Milagrosa, Fenia notou que os mercadores ao redor pararam brevemente ao vê-la e aos guardas atrás dela. No entanto, rapidamente voltaram aos seus próprios assuntos, prestando pouca atenção nela. Fenia parou na entrada, observando a sala, antes de ir direto a um dos atendentes. "Quero ver seu gerente", disse ela. A atendente a reconheceu e lançou um olhar para os guardas atrás dela antes de responder se desculpando. "Sinto muito, Lady Fenia, mas o gerente." "Quero ver seu gerente", repetiu Fenia antes que ele pudesse recusar, exibindo a placa de identificação de membro de alto nível que Legion havia lhe dado. O atendente congelou ao ver a placa de identificação. Endireitando-se imediatamente, pegou-a respeitosamente e examinou-a atentamente. Ao redor deles, alguns mercadores se viraram para observar a cena. Os recém-chegados não conheciam a placa, mas os membros veteranos da Câmara a reconheceram imediatamente como uma insígnia de membro sênior. Seus olhares se fixaram em Fenia, cheios de choque e confusão. Em sua memória, Fenia sempre foi um membro comum da Câmara de Comércio Milagrosa, certamente não um membro sênior. Se ela tivesse um status tão prestigioso, não precisaria correr o risco de aceitar tarefas de entrega. Não teria tido seu navio detido por contrabando e não teria se tornado uma vítima nas disputas políticas de Mir. Em vez disso, teria sido uma convidada valiosa à mesa de todos os magistrados de Mir. Afinal, havia apenas 3 comerciantes em toda Mir que possuíam status de membro sênior na Câmara de Comércio dos Milagres. Nem mesmo o presidente da Câmara, o príncipe mercador Pá, possuía esse status, o que ilustra o quão raro e valioso ele era. Por isso muitos suspeitaram que a placa de identificação de Fenia era uma falsificação, esperando que o atendente a expusesse e a expulsasse. No entanto, para a decepção de todos, o atendente pediu a Fenia que esperasse, pegou a placa de identificação e desapareceu no depósito dos fundos. Pouco depois, o supervisor da filial da Câmara de Comércio Milagrosa surgiu, correndo em direção a Fenia com a placa de identificação na mão. "Lady Fenia, por favor, siga-me", disse o supervisor, curvando-se respeitosamente antes de devolver a placa de identificação a ela. Fenia se preparou para segui-lo em direção aos fundos do armazém. Os guardas designados para monitorá-la também estavam prestes a segui-lo, mas o supervisor bloqueou o caminho.
Com uma expressão séria, ele declarou: por favor, informem ao Lord Magister que Lady Fenia é uma VIP da Câmara de Comércio Milagrosa. Estamos dispostos a atestar por ela, e até que este assunto seja completamente investigado, ela não deixará Mir. Com isso, ele levou Fenia para o escritório do armazém. Os guardas supervisores hesitaram, trocaram olhares e então rapidamente se viraram para relatar a situação aos seus superiores. Enquanto isso, os mercadores no salão observavam toda a troca. Agora, percebiam que o nome de Fenia era genuíno, e a julgar pela atitude do supervisor, entendiam que sua sorte havia mudado. A contínua disputa de poder entre os mercadores e os nobres de Mir provavelmente não a afetaria mais. Dentro do escritório do armazém, o supervisor gesticulou para que Fenia se sentasse enquanto instruía um atendente a trazer um pouco de leite gelado com mel premium. Lady Fenia, posso perguntar quais instruções a pessoa que lhe deu esta placa de identificação tem para nós? Ele perguntou calorosamente, colocando pessoalmente a bebida na frente dela. A atitude deferente do supervisor pegou Fenia completamente desprevenida. Ela não tinha certeza se esse nível de tratamento era padrão para todos os membros seniores ou se ela estava recebendo consideração especial. Ela tomou um gole do leite gelado com mel para se recompor antes de responder. A pessoa que me deu a placa de identificação está nos arredores da cidade. Ele é Lord Orsten, o Cavaleiro Leão. Ele me pediu para entrar em contato com você a respeito da venda de um lote de cavalos de guerra e escravos Dothraki para Sumeral. Lord Orsten? O supervisor hesitou, momentaneamente incapaz de se lembrar do nome. Claramente, ele não sabia que Legion estava viajando por Essos disfarçado de Orsten. No entanto, para ele, o nome do dono da placa era irrelevante. O que importava era o significado da placa em si. Após confirmar a localização de Legion fora da cidade, ele prontamente enviou um comerciante interno responsável por aquisições para cuidar da compra. Enquanto Fenia se preparava para sair, acreditando que sua tarefa estava concluída, o supervisor a interrompeu. Lady Fenia, você deseja se registrar agora, ou prefere fazer isso mais tarde? Ele perguntou, gesticulando para que ela permanecesse paciente. Fenia piscou, confusa. Registrar? Registrar para quê? Para membros seniores, esclareceu o supervisor. Percebendo a perplexidade dela, ele explicou ainda. Esta placa de identificação é uma placa de autoridade especial que concede ao titular o direito de recomendar um novo membro sênior. Ao apresentar esta placa em qualquer filial ou escritório de contato da Câmara de Comércio Milagrosa, eles são responsáveis por registrá-lo. É claro que o registro não significa que você se torna imediatamente um membro sênior, significa que você se qualifica para se tornar um. Para obter a adesão sênior plena, você deve concluir 3 tarefas de aquisição ou comércio. No entanto, essas tarefas só serão atribuídas a você após o registro. Fenia ficou atordoada. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ela pensou que estava apenas entregando uma mensagem e facilitando uma transação em nome do Cavaleiro Leão. Nunca imaginou que se registraria como membro sênior da Câmara de Comércio Milagrosa. Fenia levou um momento para processar tudo antes de finalmente perguntar. Essas placas de identificação são comuns? Por que eu nunca ouvi falar delas antes? Essas placas de identificação circulam apenas dentro da Câmara de Comércio e entre os membros seniores. Os membros comuns não são informados de sua existência, explicou o supervisor pacientemente. Além disso, são bastante raras. Somente membros de alto escalão, pessoalmente reconhecidos por Lord Legion, têm o privilégio de recomendar novos membros seniores. Após o registro, a placa de identificação será recuperada e destruída. Ela nunca mais será usada. Fenia hesitou antes de perguntar, e se alguém roubar minha placa de identificação e vier se registrar? Então a posição de membro sênior será deles, respondeu o supervisor severamente. Neste momento, você tem o título por sorte. Se alguém o tirar de você, isso é força. Tanto sorte quanto força são fundamentais para se tornar um membro sênior. Fenia agarrou a placa com força, refletindo por um momento antes de tomar uma decisão. Ela a entregou ao supervisor e disse, vou me registrar agora. O processo de registro era simples. Fenia tinha que preencher um formulário especial feito de pergaminho folheado a ouro. As gravuras da frente, do verso e das bordas da placa de identificação eram impressas nos espaços em branco do formulário. O supervisor da filial de Mir então assinava, carimbava com o selo oficial da filial e o lacrava para entrega. O documento era confiado a uma escolta da Câmara de Comércio que, juntamente com 30 imaculados, embarcaria em um navio mercante e o transportaria diretamente para o Porto dos Milagres. Concluídas as formalidades, o supervisor derreteu a placa de identificação diante dos olhos de Fenia. Então, sem hesitar, atribuiu-lhe a primeira missão de teste surpreendentemente simples, escapar da situação atual em meio à turbulência política de Mir. Para este teste, a Câmara de Comércio Milagrosa não lhe oferecerá assistência. Você deve confiar inteiramente em sua própria sabedoria e força, enfatizou o supervisor com uma expressão séria. Até que a tarefa seja concluída, a Câmara declarará oficialmente sua filiação revogada, cortando todos os laços com você. Se decidir que não pode concluir a tarefa e desejar se retirar, pode nos informar, e restabeleceremos seu status anterior, mas ao fazê-lo, você perderá sua qualificação para membro sênior. Espero que entenda. Fenia franziu a testa. Por que meu teste é sobre escapar da minha situação difícil? Não deveria ser uma tarefa de aquisição? O supervisor riu baixinho e respondeu, dada a sua situação atual, você realmente acha que conseguiria concluir uma tarefa de aquisição?
De onde tiraria o dinheiro para comprar os bens? Mesmo que tivesse os fundos, quem se arriscaria a ofender o magistrado de Mir fazendo negócios com você? E mesmo que conseguisse adquirir os bens, como deixaria Mir? Não se esqueça, você nem tem um navio, e nenhuma embarcação ousaria levá-lo. Além disso, você abandonaria seus homens e partiria por conta própria? Com você aqui, o fardo deles é mais leve. Mesmo que sejam punidos, serão sentenciados apenas a trabalhos forçados por um tempo. Mas se você desaparecer, toda a responsabilidade recairá sobre eles, e podem muito bem acabar enforcados na estrada valeriana, fora da cidade, executados como bandidos. A expressão de Fenia se obscureceu. Ela não esperava que não só a Câmara de Comércio dos Milagres se recusasse a ajudá-la, mas também que ela fosse destituída de sua filiação, pelo menos por enquanto. Sua capacidade de se movimentar livremente na cidade de Mir se devia em grande parte às conexões que ela e seu pai construíram ao longo dos anos. Mas sua filiação à Câmara também desempenhou um papel crucial. Sem isso, ela e seus subordinados poderiam ser presos juntos. Se isso acontecesse, ela não teria chance de se salvar, muito menos de completar a missão. Ela perguntou em voz baixa, então não há como a Câmara ajudar em nada? O supervisor balançou a cabeça, mas então deu uma sugestão. A Câmara de Comércio Milagrosa não pode ajudá-lo, mas isso não significa que você não possa procurar ajuda em outro lugar. Por exemplo, aquele que lhe deu a placa de identificação. Ele não teria desperdiçado uma placa de identificação tão rara e valiosa se não quisesse que você se tornasse um membro sênior. Acredito que ele estaria bastante disposto a lhe dar uma mão. Ao ouvir isso, Fenia mergulhou em profunda reflexão. Um momento depois assentiu, levantou-se e saiu apressadamente do escritório. Ela não retornou à sua residência. Em vez disso, seguiu em direção aos arredores da cidade. Seja pela urgência ou pelo fato de não estar mais sendo vigiada pelos guardas, chegou ao acampamento temporário nos arredores de Mir em muito menos tempo do que o esperado. A essa altura, os comerciantes internos da Câmara de Comércio dos Milagres já haviam comprado os cavalos de guerra e os escravos. Eles estavam negociando com os guardas do portão, preparando-se para transportar todo o lote para as docas da cidade, de onde seriam enviados para o Porto dos Milagres. Legion avistou Fenia se aproximando apressadamente. Ele tinha uma boa ideia do que havia acontecido na filial da Câmara. Então, antes que ela pudesse falar, perguntou diretamente: qual é a sua tarefa de teste para membros seniores? Fenia hesitou brevemente antes de relatar os detalhes de sua missão. Legion assentiu enquanto ouvia. Embora a maioria das missões de teste envolvesse a aquisição de bens raros, os supervisores de cada filial e escritório de ligação às vezes ajustavam a primeira tarefa com base nas circunstâncias do candidato. Ele analisou a situação dizendo: não se preocupe. O supervisor da agência não lhe atribuiria uma tarefa completamente impossível. Se ele lhe deu esse teste, significa que há uma saída para sua situação, uma saída possível, considerando as suas circunstâncias atuais. A questão é se você consegue reconhecer a chave que desencadeará o seu ponto de virada. Não tenho ideia do que fazer, nem sei onde procurar uma saída. O Conselho dos Magistrados emitirá sua decisão em poucos dias, e não tenho tempo para pensar em nada, a menos que eu encontre uma maneira de adiar a decisão. Fenia pensou por um momento, olhou para Legion e hesitou antes de falar novamente. Gostaria de lhe pedir dinheiro emprestado. Preciso de fundos para resolver as coisas. Legion pegou os vales ouro da Câmara de Comércio para a venda de cavalos de guerra e escravos e os colocou sobre a mesa. Posso lhe emprestar o dinheiro, disse ele. Mas como você pretende me pagar? Eu posso. Fenia hesitou. Ela queria se oferecer, mas sabia do seu próprio valor. Embora tivesse algum charme, não era excepcionalmente bonita, e um cavaleiro tão poderoso quanto o Cavaleiro Leão jamais se interessaria por alguém como ela. Antes que ela pudesse terminar, Legion perguntou de repente: você tem interesse em se tornar príncipe mercador de Mir? O mesmo cargo atualmente ocupado pelo príncipe Pá. Fenia olhou para ele confusa, mas um lampejo de expectativa cruzou seus olhos, como se ela tivesse começado a entender o que ele queria dizer. Posso financiar seus esforços para superar esta crise e também a ajudarei a conquistar uma posição mais alta em Mir no futuro, disse Legion, observando-a atentamente. Mas o que você pode me oferecer em troca? E não diga algo como: sou seu, não tenho interesse nisso. Tenho apenas uma condição: quando eu precisar da sua ajuda, você deve me ajudar sem hesitar. Concorda, Lady Fenia, futura princesa mercadora de Mir? Sim. Embora Fenia soubesse que essa promessa provavelmente lhe traria problemas consideráveis no futuro, naquele momento, ela não tinha outra escolha. Ótimo. Legion assentiu, sem exigir juramento ou contrato. Ele não via necessidade de tais formalidades. Se Fenia realmente pretendia voltar atrás em sua palavra, nem mesmo um contrato assinado a impediria. Além disso, mesmo que ela o traísse, não seria um grande revés. Significaria apenas perder uma peça útil no tabuleiro. Ele ainda tinha várias outras para jogar em Mir. Legion então entregou a Fenia os vales de ouro da venda de cavalos de guerra e escravos. Ele também escreveu um bilhete curto e o nome de um mercador em um pedaço de pergaminho, entregando-o a ela. Dê isto a ele a ajudará.
Fenia olhou para o nome e imediatamente mostrou uma expressão de surpresa. O comerciante de Pentos detinha um status em Mir inferior apenas ao príncipe mercador. Conhecido por sua generosidade e disposição para ajudar, ele havia auxiliado inúmeros comerciantes, nobres e oficiais militares de Mir. Mesmo entre o povo, muitas figuras influentes mantinham laços estreitos com ele. Embora ele não fosse oficialmente o Magister de Mir, sua influência era quase igual à de um, tanto que as pessoas frequentemente se referiam a ele como o Magister das Sombras. Com alguém assim ao seu lado, escapar da situação atual seria muito mais fácil. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.